Oi pessoal! Bom, eu estou novamente aqui, indo para o metrô. E hoje eu vou num lugar bem especial, que eu acho que vai ser bem interessante. Será um ponto turístico para quem gosta de história, principalmente sobre a história da Coreia. E chegando lá eu vou apresentar para vocês. Eu acabei de chegar aqui na estação Tongminmun. Ela fica na linha 3, que é essa linha laranja que vocês podem ver. E eu vou sair pela saída 5. Uma coisa interessante que vocês podem ver é que essa estação, o nome dela se chama Tongminmun. Tonglip, ela significa independência e Mun se chama porta. Então, aqui seria a estação da Porta da Independência. É uma região bem histórica, esse bairro em si. Então, além desse museu que nós vemos agora, eles têm o Parque da Independência e aqui perto temos o Gyeongbokgung, que seria a casa onde os reis moravam. Pessoal, eu comprei aqui. Se vocês forem ver, é 3.000 won. A entrada ela é bem baratinha, aproximadamente 2 a 3 dólares. E mesmo hoje sendo uma quinta-feira, como é época de férias, dá pra ver que tem muita criança com os pais, mas vamos entrar lá. Esse museu é um museu de história da prisão de Seodaemun. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas essa prisão para os coreanos, na história coreana, ela representa uma época de muita opressão, porque os coreanos lutavam contra a independência do país e quem lutava publicamente contra isso era preso nesse lugar, além de ser muito torturado. Então ele tem uma história bem triste da população coreana. E para aqueles que são mais interessados na história da Coreia, eu acredito que esse é um bom lugar para vocês verem. Por que esse lugar é crucial para a história da independência da Coreia? Porque muitos que lutaram contra a independência da Coreia foram mortos, foram martirizados aqui dentro desta prisão. Bom, falando um pouquinho sobre esse movimento da independência do país, eu tenho um vídeo que fala bem brevemente sobre isso, mas assim como o movimento de independência de 1º de março, existiram muitas pessoas que lutaram contra a independência do país e principalmente alguns deles morreram aqui nessa prisão. Aqui nós falamos sobre o domínio colonial japonês que aconteceu em 1910 a 1945 e nessa época, como vocês podem ver, Gyeongbokgung, que é um dos principais pontos turísticos da Coreia, está no com assim, com a bandeira do Japão. Nós temos uma corrente e um peso de ferro que era utilizado na época da colônia japonesa, que tinha mais ou menos 3 metros de comprimento e 5 quilos, que eles prendiam na cintura dos presos para que eles não fugissem. E aqui nós temos algemas que foram, esse daqui que está na frente, ele foi encontrado de verdade aqui no local, enquanto eles estavam fazendo a reforma para o museu, que foi usado na época. Essa parte mostra 4 pessoas que lutaram contra a independência da Coreia e foram mortos, martirizados aqui na prisão mesmo. Eu não posso dizer que 100% dos movimentos que ocorreram para a independência da Coreia foi feita de forma pacífica, assim como o movimento de 1º de março, mas esses foram alguns que chegaram a cometer homicídio contra os japoneses, com as pessoas de alto cargo. Por isso eles foram martirizados na prisão. E
E como eu falei, esse movimento de independência de 1º de março foi um principal movimento pacífico que ocorreu aqui na Coreia. E para eles fazerem as bandeiras, eles fizeram esses carimbos de madeira para conseguir printar, né, vamos dizer, imprimir o máximo de bandeiras possíveis. E nós podemos ver aqui que após esse movimento de 1º de março, como eles fizeram um movimento pacífico, teve um aumento bem grande de prisioneiros aqui na prisão de Sodemu. Eu acabei de descer aqui no subsolo e eles fizeram a representação e como era feito as torturas. Aqui é um exemplo de tortura com água que eles explicam aqui. Aqui era um quarto de detenção. Vocês podem ver que eles colocaram uns manequins para representar o local. E aqui era o quarto de interrogação, interrogatório, que ocorreu dessa forma. E vocês podem ver que aqui tem a bandeira do Japão. Aqui era um outro exemplo de tortura, que era eles darem dores na parte inferior da unha. Eles não chegaram a representar porque eu acredito que é uma forma bem cruel, né? Aí do subsolo tem uma escada que nós saímos para fora, que é mais ou menos assim. Aqui tem uns soldados, acho que eles estão fazendo uma visita. Aqui é um tipo de construção que eles faziam como um método de academia, pelo nome tá assim, né, que eles se exercitavam, os prisioneiros. Tem vários corredores. E aqui era quem ficava em cima, provavelmente o fiscal, né? Aqui. Então aqui em cima a gente consegue ter uma visão do local inteiro. Gente, esse lugar é bem grande, ainda bem que eu peguei um dia que não tava chovendo. Dá pra vocês sentirem essa diferença do antigo com o atual. Os soldados estão indo embora. Agora vamos para o corredor com os quartos das prisões. É mais ou menos assim. Tem alguns quartos que vão estar com alguns principais prisioneiros, explicando um pouquinho deles. Temos o segundo corredor, que é um outro lugar. Nós temos algumas outras informações aqui. Eu não sei dizer exatamente, porque como eu estudei no Brasil, eu não tive muito esse contato direto com a história coreana que eles aprendem aqui nas escolas. Mas eu acredito que de tantas essas figuras que estão aqui no museu, a maioria realmente está nos livros de história da Coreia, mas tem muitos nomes que não estão, principalmente desse lugar que eu acabei de passar. Tinham tantas pessoas que a maioria eu não conhecia. Então, quem quer saber um pouquinho mais detalhadamente de como é, aconselho também passarem nas celas. Tem várias informações bem interessantes. Esse prédio, um pouquinho menor, é o prédio onde tinha celas para as mulheres. Como vocês podem ver, nós temos várias figuras femininas que marcaram a história da independência da Coreia. Não sei se vocês conseguem reconhecer pelas fotos, a maioria eram jovens.
Entre os movimentos de independência, nós temos um que era das estudantes do ensino médio, de um ensino médio para as mulheres. Também nós temos outro aqui, que era só para estudantes meninas. Bom, e por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima.